Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. No dia 10 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. A psiquiatria surge no Brasil com a chegada da família real ao país. Com conceitos europeus, a luta contra as doenças mentais teve uma figura central: os manicômios. A política principal era a do isolamento. Os doentes mentais eram internados, retirados do convívio social e muitas vezes abandonados pela família. Após séculos, movimentos contra a política antimanicomial cresceram por todo o mundo. Um dos principais foi liderado por Franco Basaglia, na Itália. Em 1971, o psiquiatra fechou os manicômios italianos e mostrou que era possível uma reforma na área. Tais movimentos acabam tendo grande impacto no Brasil, e um dos marcos ocorre em Bauru. Após vários encontros, no final de 1987, realiza-se o segundo Congresso Nacional do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental na cidade. No evento, é assinado o primeiro documento da luta antimanicomial do país. Em 1990, o Brasil se torna signatário da Declaração de Caracas, a qual propõe a reestruturação da assistência psiquiátrica. Em 2001, é aprovada a Lei Federal 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Atualmente, a política de saúde mental no Brasil visa garantir o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Para falar sobre a evolução da questão da saúde mental, recebemos Oswaldo Gradella Júnior. Sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. Gostaria de agradecer aqui ao professor Oswaldo Gradella Júnior, que é professor da Unesp. Professor, muito obrigado por sua participação conosco. Tá, obrigado a vocês pelo convite. Professor, acredito que não seja algo fácil, mas o que se define como loucura? Bom, a primeira questão é o seguinte: você vai ter que sempre pensar a questão da loucura. Eu diria o seguinte: ela é algo que é exclusivo da gente se tornar humano, ou seja, essa possibilidade dessa loucura. Agora, a grande questão da loucura é, ela pode aparecer em condições onde, do ponto de vista social, ela tem, digamos, suporte ou não é um motivo de discriminação e, portanto, nesse sentido, o sujeito convive com essa diferença entre todo mundo. Você tem esse movimento até o período da Idade Média. Você tinha a relação com esse sujeito da loucura, era uma relação que se dava exatamente igual ao outro sujeito. Se ele incomodasse, como qualquer sujeito, não importa se fosse louco ou não, eles teriam uma punição. E que se não incomodasse, seria acolhido naquele grupo. Então você tem esse movimento. Você vai ter um processo de discriminação em relação a isso, e um processo de exclusão, quando da loucura, que era algo considerado parte da vida, e geralmente quem discutia a questão da loucura era a filosofia, porque eram as questões da vida. O que vai acontecer é que com o advento do capitalismo no século XVIII, você tem que normatizar os sujeitos para uma determinada forma de trabalho. E nesse aspecto, esse sujeito não cabe mais nesse espaço. Mais do que isso, ele também não digamos assim, ele não tem a racionalidade exigida pelaquela sociedade para firmar o seu contrato social, o seu contrato de trabalho no primeiro instante, né? Então, nesse sentido, ele passa a ser, digamos, excluído. Mas mais do que exclusão, ele passa a ser aquele sujeito. Ele não é o sujeito da razão, portanto, não pode entender o que acontece. Ao não entender ou ter esse estranhamento, né, tanto que o Pinel vai chamar
e são os primeiros psiquiatras, digamos assim, de alienistas, né? Porque na realidade ele usava o termo de alienação do Hegel, né? Que era o cara estar fora de si, estar estranhando a si, né? Que é um pouco diferente da alienação de Marx, né? E nesse aspecto ele vai dizer, esse sujeito precisa ser curado, tratado, ele não está dono de si, portanto ele não pode responder por ele. E aí coloca essas pessoas num hospital psiquiátrico, num manicômio, e começa o primeiro momento de reeducação desses sujeitos. Retornar à razão e, ao retornar à razão, poder exercer sua liberdade, ou seja, de vender sua força de trabalho, que era a lógica do capital. Então esse movimento é que naquele momento específico, né, você vai tirar das mãos da filosofia, colocar nas mãos da medicina e tudo que é colocado na mão da medicina se torna doença e, portanto, passível de cura. O que vai ocorrer nesse processo é que, junto a isso, né, você, num primeiro instante, tem algumas possibilidades, porque as mudanças sociais naquele momento são muito fortes, né? Ou seja, a burguesia fez uma verdadeira revolução. E toda essa mudança, então, vários sujeitos não se adaptavam a essa nova forma. Então, essas ações educativas, né, reeducativas de alguns lugares, davam certo, porque era uma readaptação dos sujeitos. Mas, gradativamente, você foi tendo uma, digamos, considerado doença sem uma implicação. Na realidade, que é uma coisa muito interessante, Pinel se recusava e tinha um embate com os médicos da época no sentido de considerar a loucura algum problema biológico. E tudo na medicina era biológico. Então ele tinha um embate. E nesse processo de tornar a doença, você foi criando os manicômios. Só que o próprio modo de produção já não incorporava mais esses sujeitos, né? E nesse sentido você vai aumentando cada vez mais as pessoas no manicômio, sem necessariamente ter uma definição clara do que é doença mental. É só ler o DSM ou o CID, entendeu? Eles não definem. Eles descrevem todos, esquizofrenia, descreve, mas não necessariamente definem, nem conceituam, né? Então você tem aí um problema, né, de que, digamos, você pode colocar, e quando você descreve posturas, você está descrevendo se são coisas relacionadas à vida, vai descrever coisas que a gente faz no cotidiano. Quanto mais você descrever, qualquer um de nós pode se enquadrar nesse processo. É muito subjetivo, então. Para além da subjetividade, é mais uma normatização de alguns sujeitos que, digamos assim, não farão parte da sociedade, serão excluídos dela, porque, digamos, dará muito trabalho você criar uma estratégia para ele. Esta forma de trabalho que está posta, essa forma de vivência, ela na realidade não incorpora o sujeito da diferença, ela normatiza cada vez mais os sujeitos. E nesse sentido, é essa relação que é o que vai ser a lógica de normal e anormal, né? Então, todos esses sujeitos, vai dar muito trabalho, você isola. Né? Você, por exemplo, se você for pensar no próprio modo de produção, ele faz isso com todo mundo que não é produtivo. Por exemplo, o idoso, em vez de você criar estratégias para ele viver, continuar vivendo, você isola em determinados espaços. É lógico que sempre eu estou falando de uma classe popular, não estou falando de idosos ricos, né? Ou seja, os loucos ricos também se dão muito bem, né? Ou seja, esses sujeitos eles não estão nesses espaços, eles estão em outros espaços, porque tem condições para tal. Que a gente sempre diz, se você der as condições necessárias para o sujeito, né, ele se reorganiza. A grande questão é que o sujeito já vem de uma condição precária do ponto de vista da social e econômico, tem um atendimento precário no serviço público, né, tem condições precárias de se reorganizar, porque passa pela organização mesmo da manutenção, do trabalho, coisas desse tipo. Todos nós precisamos disso, enquanto ser humano. Então esse movimento é muito importante. A hora que você não tem isso, você vai isolando, que a gente diz, gradativamente você vai construindo também a doença mental. Ela é um produto das relações sociais e não necessariamente algo do indivíduo. Nenhum problema que tem um neurônio assim assado ou tem algum problema em relação a isso. Mas tem também. Sim, você vai ter isso daí, raríssimos casos. A gente diz o seguinte, com toda a tentativa que as pessoas vêm fazendo, você tem aproximações, você tem problemas relativos a isso, mas a hora que você vai fazer o cômputo disso, você vai ter uma minoria que poderia apresentar alguma coisa dessa ordem. É exceção, não a regra. Justamente, a grande maioria é tudo mais um processo de exclusão social. Né? Você pega os hospitais psiquiátricos, tipo o Juqueri, Juliano Moreira no Rio de Janeiro,
Você vai lá falar em Barbacena, você vai ver pessoas que estão internadas há 70 anos. Né? Ou seja, aí por que está aqui? Ora, por que está aqui? Não tem para onde ir. Ou a família colocou lá. Você entendeu? Tipo assim, né? Em Barbacena você tinha as meninas que deixavam de ser virgem nos anos 10, 30, eram colocados lá. Né? E aí depois sumia com a criança. Ou seja, tem toda uma história de lugares de isolamento. No Juqueri você teve ossadas de pessoas da ditadura militar, no período da ditadura militar desaparecidos. Então, ou seja, ele sempre foi usado como um espaço de colocar os indesejáveis, né? E não necessariamente uma preocupação, né, com esses sujeitos. Ou seja, uma vez em que você entrou, você não sai mais. Né? Ou seja, já é o próprio princípio, né, do ponto de vista, se pensar do ponto de vista médico, é um absurdo, porque a ideia é você, digamos assim, criar condições para que o sujeito se recupere. Essa é a lógica quando você vai a um hospital, quando você vai a um tipo de tratamento. Né? E no caso da doença mental isso não aparece, ou do que é chamado doença mental, que até hoje, digamos assim, a gente questiona e nem está preocupado com esses rótulos. Na realidade, esse digamos assim, uma demanda, né, do processo de exclusão e de justificação de alguma coisa, e não de compreensão. Eu sempre digo, não quero saber se o cara é ou não esquizofrênico. Quero entender por que ele está sofrendo dessa forma. Né? Por que isso está acontecendo com ele? E o que eu posso fazer para contribuir com a mudança? Né? Para que esse sujeito saia dessa condição de sofrimento, porque o sofrimento está posto. Ele não está classificado, mas ele está posto enquanto um sofrimento do indivíduo. E a gente precisa ter uma ação em relação a isso. Né? Agora, professor, baseado nisso, qual que é a política hoje tida como correta, ideal, não sei se pode se dizer assim, para o tratamento dessas pessoas com problemas mentais? Tá, assim. Tipo assim, todas as pessoas que apresentam um nível de transtorno, a luta que a gente fez nesses anos todos foi justamente criar, você entendeu, os modelos que a gente diz o modelo aberto de relação comunitária, ou seja, que são os modelos substitutivos a qualquer tipo de internação. Né? Ou seja, você tem desde dos CAPs, que são o primeiro momento, até depois você criar o que a gente chama da rede de atenção psicossocial, que vai envolver todo o sistema de saúde. Né? Então você vai ter os diversos serviços, por exemplo, CAPs. Quando você fala o Centro de Apoio Psicossocial, você está falando em 3 níveis. Você fala do 1, que seria um básico, depois você fala do 2, que é um pouco mais complexo, você fala do CAPS 3, que é 24 horas, que aí sim, você tem alguns leitos, tá, para o sujeito ficar um pequeno período, 7 dias no máximo, numa situação de crise, numa situação que ele não tem suporte familiar. É um momento crítico. É um momento crítico do sofrimento dele. Então você cuida dele, só que ele fica ali fazendo as atividades, e não como você internava e largava o sujeito sem nenhuma atividade. Né? É, mais ou menos dessa forma. Ou seja, a hora que você muda essa forma de atenção, né, você cria condições também para ele não se descolar das relações que ele estabelece com o mundo, e também para que ele crie condições de ser autônomo, no sentido da produção dele, do trabalho, de coisas desse tipo. Porque tem N sujeitos, a grande maioria dessa população é uma população trabalhadora. Né? E que hora que você retira dessa relação, o emprego já era, não retorna mais, porque também não tem formação, aí você vai tendo, digamos, uma série de complicadores. Se você mantém, né, dá suporte a ele para ele se manter nessa condição, né, ele também se recupera e se reorganiza. E a ideia do modelo aberto no Brasil, que já vem desde 2001, na realidade é essa tentativa. As contradições que você tem se você não estabelecer a rede adequada, ou seja, os equipamentos de saúde integrados entre si, que seja, se o sujeito vai lá, teve atendimento, mas eu quero saber onde ele mora, quem é a família dele e quem vai dar atenção lá no bairro que ele está. Parte social também. Justamente, tem que acompanhar. Porque é o seguinte, por exemplo, se você vai tomar uma medicação, a gente sabe que a lógica da medicação ela não é tão simples. E nem sempre as pessoas sabem acompanhar os horários ou ter a temporalidade necessária para isso, em qualquer situação, não especificamente na doença mental. Mas nesse caso, se você tomar todos de uma vez, você pode ter um surto em função da medicação. Então, na realidade, como acompanhar, como saber o que está acontecendo. Bom, então a agente comunitária de saúde sabe que naquela rua que ela atende, né, no bairro tal, tem um sujeito que está em atendimento do CAPS.
Você entendeu? Então ela já sabe que ela tem que ir lá, você entendeu? Conversar com ele, ter uma atenção, saber se está tudo bem, conversar com a família. Ou seja, você cria uma estratégia onde as pessoas se aproximam. Ele não está isolado. Ah, foi no CAPS, foi atendido, voltou para casa e ninguém mais sabe dele. Não, ele tem acompanhamento. Então, ou seja, se você não tem a rede, você tem um problema deficitário no serviço. E aí só o atendimento num centro desse não resolve, né? Então esse é um ponto principal. Então, por exemplo, você tem várias cidades que se organizaram em rede. Tem várias que não se organizaram. Grande parcela não se organiza em rede. Constrói um CAPS e acha que é suficiente. Mais do que isso, grande parcela não sabe, né? E aí é quase que 90%, né, dos municípios brasileiros não sabem quem são as pessoas, quem são os seus doentes, do que as pessoas morrem, do que as pessoas adoecem. Ou seja, você não tem um levantamento também, né, que hoje não é tão complexo de ser feito. Ele dá trabalho, mas uma vez feito, você mantém ele para o resto da vida, que a gente chama de um levantamento epidemiológico. Ele garantiria você entender que tipo de serviço você precisa, para que você pudesse adequar também, para não ter um padrão. Você achar que todo lugar tem que ser assim? Não. Né? Ou seja, você pode ter estratégias diferentes, dependendo do tamanho do município, né? Dependendo do que tem perto. Por exemplo, uma coisa é você estar no estado de São Paulo, em Bauru, no centro do estado, um dos estados mais desenvolvidos da nação. Outra coisa é você estar no Ceará. Né? Ou seja, as tuas estratégias têm que ser diferentes, pela proximidade, pela questão do tipo de serviço que você tem. Então não tem uma fórmula, um modelo pronto. Tem o projeto, tem o financiamento e você tem que ir investigando e ver quais são as melhores formas de atenção, sempre de forma aberta. Ou seja, o que significa isso? Eu entro e saio a hora que eu quiser. Eu participo das atividades se eu quiser. É um direito meu enquanto cidadão. Igualzinho a gente faz no serviço de saúde. Se você resolver não ir ao médico, você não vai ao médico. É um direito seu. Não é obrigatório. Isso. Você entendeu? Essa que é a questão. Agora, o sujeito, a grande contração que a gente vê na chamada doença mental é que o sujeito é tutelado. Todo mundo acha que pode dizer ou obrigá-lo a fazer alguma coisa. Que é exatamente o que a gente está vendo agora. Você vê o seguinte, você perguntou da internação, a gente está vendo o seguinte, que você já não tem mais doente mental, mas você tem um novo personagem da internação e do financiamento desses sujeitos que querem ganhar dinheiro com a miséria humana, que está chamadas comunidades terapêuticas, é a história do crack, que do ponto de vista real, você entendeu? Não é verdadeiro. Você tem muito mais problemas com o alcoolismo do que com o crack. Professor, vamos fazer um breve intervalo para falar isso no próximo bloco, tá? Bom. Vamos fazer um breve intervalo e o Linha do Tempo volta já já, hoje discutindo a saúde da nossa mente. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu a evolução da questão da saúde mental ao longo da história. Atualmente, Bauru conta com 4 centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs. Para falar mais sobre o tratamento na área de saúde mental e como a luta antimanicomial ainda tem desafios, continuamos a conversar com Oswaldo Gradella Júnior. Estamos de volta com Linha do Tempo, hoje discutindo a saúde mental. Estamos recebendo aqui o professor Oswaldo Gradella Júnior. Professor, no outro bloco o senhor falou um pouco do crack. Hoje a questão do crack, o viciado em crack, ele é quase tratado como um doente mental. É isso mesmo? Sim. Na realidade, o que a gente está dizendo, com o movimento da luta antimanicomial, a gente foi gradativamente construindo formas de atenção, né, de formas abertas, etc., acabando com os hospitais psiquiátricos, que era naquele momento, quando inicia a luta nos anos 70, era uma grande fonte de lucro, tá? Principalmente para o setor privado, né? Ou seja, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E aí o que vem acontecendo é que hoje nós temos uma situação que busca, você entendeu, tirar já a doença mental não cabe nesse lugar, você começa a ter o usuário de crack. Que na realidade é interessante, eu digo que isso é um falseamento assustador da realidade, porque a hora que você pega os dados de saúde, o dado é ínfimo, não justifica essa parafernália, essa discussão toda, você entendeu? Que as pessoas dizem, o próprio governador Alckmin falava,
nós temos que cuidar da vida, proteger a vida das pessoas, e deixa as pessoas morrendo de fome ou de sede, ou seja, me desculpe, é uma hipocrisia muito grande lidar com isso, sendo que nosso grande problema ainda é o álcool. Ou seja, o número de alcoolistas é assustador, o que morre de pessoas por álcool, né, por uso de álcool. Direto e indiretamente. Justamente, então foi perfeito, acho que esse indireto foi perfeito, que é o que a gente vê de acidentes causados por sujeito que bebeu demais, ou seja, então essas coisas todas são assustadoras. E a hora que você pega na linha de você fazer um programa específico, você vê que o sujeito do crack é uma minoria. Professor, Então, no bloco anterior o senhor falou um pouco das cidades que se prepararam, outras nem tanto. Em toda essa questão da saúde na nossa mente, como que Bauru está? Como Bauru está articulado? O que falta, o que já tem? Então, o Bauru, eu acho, tipo assim, ele tem, o grande problema dele é que ele não tem uma rede estruturada. Ele tem serviços, né? Ele tem alguns serviços, né? Que tem um CAPS 1, tem um CAPS, um ambulatório, tem um CAPS infantil, um CAPS AD, um CAPS AD3 infanto-juvenil. Faltam 24 horas, né? Mas ele tem para adulto, porque ele tem o infanto-juvenil AD, né, que é álcool e drogas. Ele não tem o CAPS 3 comum, que seria, por exemplo, quando você considera as prerrogativas, o que está colocado na Lei 10.216, a gente teria que ter um CAPS 3 pelo tamanho da cidade. Porque é acima de 200 mil, não era para a gente ter 2 na realidade, porque a gente já está quase em 400 mil, né? Então esse é uma primeira questão, a gente não tem. E aí que eu sempre digo, quando você não tem um serviço 24 horas, você empurra as famílias, né, a quererem uma internação em outro lugar. Porque eu acho que essa segurança do serviço 24 horas é fundamental. Porque, por exemplo, você não tem hora, né? Não é horário comercial que a gente, digamos, só vai surtar ou só vai ter problemas no horário comercial. Você vai ter também, né? E durante a noite é o problema maior. Se você for pensar, é a maior dificuldade para deslocamento, né? Tudo é mais difícil. Se eu sei que não tenho serviço, eu sofro muito com essa questão. Vamos pensar um familiar também, a gente não pode perder isso de vista. Do sofrimento de lidar com essa situação, o desconhecimento do problema. Então, ter um CAPS 24 horas é fundamental numa cidade desse tamanho, desse porte. Mas qual a articulação que o senhor falou que falta, essa rede integrada? Da própria rede. Por exemplo, ele teria que ter vários serviços aqui, né? E esses outros serviços, eles não são suficientes. Porque, por exemplo, um CAPS 1 só adulto e o mesmo ambulatório não é suficiente para a população, para o atendimento. Não tem o sequenciamento do atendimento nos bairros, a articulação, como eu estava falando com a agente comunitário de saúde. As pessoas sabem, olha só, alguns sabem, alguns procuram, tá? Mas você não tem isso feito de maneira integrada. Essa que é a questão. Ou seja, esse é um elemento importantíssimo, tá? Outra coisa que para o modelo funcionar, e que foi elemento principal do movimento da luta antimanicomial, é a existência digamos assim, associação de usuários e familiares. Eles foram um elemento principal, porque eu sempre uso esse termo, eu digo o seguinte, eles nos tiram daquele conforto da academia e do conforto do técnico, que sabe da verdade, sabe como tratar das coisas. Nós somos perigosos demais com esse conhecimento. E a gente se relaciona com essas pessoas de uma forma muito impositiva, muito moralista, né? Os familiares, eles nos servem para acordar dizendo, opa, né? Como é que é isso mesmo? Para que você saia um pouco dessa condição. Na prática. Né? Ou seja, ele nos coloca o problema do cotidiano, do sofrimento, etc., que a gente, na realidade, atendendo aquela pessoa e não tendo o caminho de segui-la, porque eu recebo você no CAPS, mas eu não sei de onde você vem, quem é a sua família, quem é seu bairro, quem são seus amigos, né? E aí você fala, mas o técnico, se ele está atendendo lá, ele precisa ter um tempo para poder se deslocar lá para o bairro. Ele tem como se deslocar? Não tem, porque o atendimento é muito grande. Bom, então você não tem rede, você tem que ter o caminho. Por exemplo, tem Trieste, os caras lá têm os carros que são das visitas domiciliares, vai a equipe inteira visitar, né? Ou seja, então você tem toda uma estrutura de saúde preparada para isso, não só você procura, mas eu vou onde você está, né? E é interessante para você ver, uma experiência que foi feita não com saúde mental, mas com HIV,
Em Santos, ao invés de deixar no hospital, mandar o cara para casa e a equipe toda semana lá para ver, tirar a pressão, fazer todo o acompanhamento, a equipe médica, a enfermeira, etc., que ia numa ambulância, resultou, você entendeu? Primeiro, um barateamento, por incrível que pareça, e um atendimento de melhor qualidade e uma sobrevida maior, um cuidado maior. Ou seja, então você tem essas experiências mostrando que é muito mais tranquilo do que você só receber o sujeito e não saber de onde ele vem. Que isso que é integração comunitária. É você entender o que lugar que ele está, né? E necessariamente criar umas condições para isso, ver o grupo que pode, tá, o sujeito mora sozinho, como é que faz? Quem é que vai olhar para ele? Né? Agora, pai, eu sei que ele está no bairro tal, na rua tal, eu converso com a agente comunitário de saúde se tem naquele bairro, a unidade básica, enfermeiro, aviso, tem pessoas no bairro que servem de referência, né? Que você pode criar uma estratégia com ele. Agora, quem faz isso é a Associação de Usuários e Familiares, né? Então o sistema, ele não tendo isso, né? Que eu sempre digo, somente a postura técnica, ela não é produtiva. Né? Ou seja, ela é um problema. A gente sempre tem essa relação difícil. E você acaba, nesta situação, né, digamos assim, optando por determinadas atitudes que não são, que são inadequadas. Né? Ou seja, da internação, coisas. Porque realmente um cara em sofrimento, ele incomoda a sua lógica tranquila. Né? Aqui está todo mundo trabalhando na boa, tudo certinho. Se o sujeito vem toda hora aqui e bate na porta, interrompe, você vai chegar a um ponto que a tua irritação vai estar a um nível de querer uma solução para isso. Né? E imagine isso num CAPS. Né? Ou seja, você vai ter todos os sujeitos fazendo isso. Então é interessante que tipo de organização a gente pode ter. Então isso para mim é um dos grandes problemas que nós temos. Né, ou seja, devemos esforçar, e aí é o seguinte, tem que criar condições para isso. Também essa organização, ela não nasce do nada, nem espontânea, né, ou nasce de um... Não, você tem que criar condições para isso. Né, e aí que eu digo que falta a estrutura de rede, que permitiria essa articulação com a comunidade, porque senão vira um lugar onde você vai e sai dali, ou seja, não tem este movimento de dizer que é aberto e de caráter comunitário, porque eu não estabeleço, você não mora no centro da cidade, entendeu? Você mora no bairro, eu não sei onde é que é. Então, depois de tudo, é um longo caminho ainda, né, professor, que tem para ser percorrido, né? Sim, eu acho que, por exemplo, hoje, né, a gente teve grandes avanços, mas na realidade o que a gente está tendo, e aí não é exclusividade da saúde mental, ou seja, há digamos assim, um avanço dos setores atrasados e reacionários, né? Ou seja, do ponto de vista político, do ponto de vista de quem está ocupando os cargos, e isso também fomenta posturas, digamos assim, reacionárias, sentido interna, mata, você entendeu? O cara matou, prende e diminui, põe na cadeia, ou seja, você começa a ter essa lógica. Então você tem uma sociedade, a gente não pode perder de vista, é uma contradição muito grande. Então um avanço, ele está... sempre vai e volta, é a mesma coisa que o SUS, tem grandes avanços, mas ao mesmo tempo você tem retrocessos. Professor, muito obrigado por sua participação conosco. Tá, obrigado pelo convite. Quando precisar, conte com a gente, tá? O Linha do Tempo de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.